pode fazer o favor de sentar? Graças a Deus. Queremos ser fiel ou fiéis ao Senhor até o fim. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E eu gostaria de estar meditando nessa tarde com os irmãos a respeito de um tema que eu escolhi para essa mensagem, e coloquei aqui um tema: o despertamento e a mudança de vida. Quando há um despertamento, há a mudança de vida. E eu gostaria de falar nessa tarde sobre este assunto. Juízes capítulo 6, versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão dos midianitas sobre Israel, e por causa dos midianitas fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Abigirita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. Amém. Meus amados irmãos, temos aqui uma passagem maravilhosa para poder trazer algumas respostas a alguns questionamentos que as pessoas que vivem afastados do caminho de Deus, afastados de Deus, separados da aliança com Deus, situações que batem às suas portas, preocupações, dificuldade, anseios, aflições,
e muitas dessas pessoas não conseguem compreender o porquê que as coisas assim tão mal lhes sucedem. Mas nessa passagem, e é isso que eu gostaria de transmitir aos irmãos com a graça de Deus, e a todos que nos ouvem através da internet também, e aqui, se há alguém que ainda não aceitou Jesus também, que possa, pelo Espírito de Deus, compreender essa palavra, e a todos nós é bom aplicar ao nosso coração aquilo que Deus tem falado em todo o tempo, e nos exortando a viver uma vida de comunhão com Ele. O tema que eu escolhi para essa passagem bíblica, eu coloquei assim, o despertamento e a mudança de vida, porque eu gostaria exatamente de mostrar como houve uma mudança e como é possível haver uma mudança de vida quando a pessoa tem um despertamento para a realidade da vida espiritual, porque muitas pessoas ainda hoje vivem uma situação completamente adversa e contrária à vontade de Deus e não consegue compreender. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos pensar um pouco nisso. Eu fiz aqui uma introdução, antes de passar para os pontos que eu gostaria de partilhar com os irmãos, eu disse o seguinte: infelizmente, assim como num passado distante os israelitas fizeram o que era mal, muitos ainda hoje têm igualmente deixado ao Senhor Deus e, consequentemente, experimentam o sofrimento da humilhação e da escassez. Israel, o assunto que nós estávamos lendo biblicamente, fala de Israel quando Deus entregou Israel na mão dos midianitas, por causa da maldade de Israel. Eles deixaram de seguir os conselhos de Deus, deixaram de ter Deus como o Senhor das suas vidas, deixaram de seguir as orientações de Deus, tentaram viver da sua forma, e Deus tirou a proteção deles. E eles viveram uma vida miserável, uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação, passaram necessidades, viveram mesmo uma vida completamente contrária daquela que Deus idealizava para eles. E isso não é diferente. Todas as vezes que alguém vira as costas para Deus, essa pessoa está assumindo o risco de viver por conta própria. Ela perde a proteção de Deus, no sentido de não ter Deus como seu protetor, o seu ajudador. E a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós precisamos deste refúgio e fortaleza. No caso de Israel, ao rejeitarem a direção de Deus, escolheram viver a sua própria maneira, e essa decisão levou-os a perderem a proteção divina. Também não é diferente hoje em dia. Sem Deus, nada dá certo. Eu vou repetir isso com bastante clareza. Sem Deus, nada dá certo. Aparentemente pode dar. As pessoas podem viver a vida achando que está tudo bem, mas sem Deus, nada dá certo. As coisas podem ir muito bem aqui aos olhos humanos, até dentro dos padrões humanos, mas quando chegar a hora de aferir, chegar a hora de Deus trazer isso à luz da verdade, isso não prevalecerá. Então, sem Deus, nada dá certo. Foi por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E nós sabemos que as pessoas fazem muitas coisas, mas sem Deus, sem Jesus, podem fazer coisas que não serão da vontade de Deus. Podem fazer, não sei se eu posso falar essa palavra, que eu não conheço muito bem, podem fazer muitas asneiras sem Deus. Mas para fazer as coisas da vontade de Deus, tem que obedecer à direção de Deus. No caso de Israel, as consequências que eles receberam ou tiveram pelo fato deles se afastarem de Deus, a primeira dela, está no versículo 1 e 2, diz que Deus os entregou na mão dos midianitas. Ou seja, Deus era o Senhor deles, era o protetor deles. Ninguém poderia fazer nada contra eles, porque maior era o que estava com eles do que o que estava no mundo. Assim como maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus dos crentes. Maior é o Senhor que peleja por nós, que nos guarda. E se nós estamos protegidos por Deus, nada pode ser contra nós. Por isso que a Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, isso fala da proteção de Deus. Nós precisamos desta proteção. E no caso de Israel, eles começaram a praticar o que era mal. Eles começaram
a desrespeitarem as coisas de Deus. Eles começaram a ignorar os conselhos de Deus. Eles acharam que já podiam viver por conta própria e até julgavam que alguns dos seus feitos era mérito deles. E não era a direção de Deus, não era a intervenção de Deus, não era o cuidado de Deus. E infelizmente, muitas pessoas ainda hoje estão fazendo como Israel fez, vivendo uma vida achando que pode ir embora, andar, caminhar sozinhos, e não conseguem compreender que precisam da ajuda de Deus e da proteção de Deus. E é para essas pessoas, em especial, que eu gostaria de falar. É necessário que nós tenhamos a proteção de Deus. Quando eles deixaram de seguir o Senhor, Deus os entregou na mão do inimigo. Deus deixou que eles ficassem à mercê da vontade própria e também do inimigo. Esse deixar, esse entregar, significa que Deus tirou a proteção deles. Eles até ali estavam guardados. Mas quando eles endureceram os seus corações e começaram a distanciar de Deus, Deus parou. Me permita a figura, Deus parou e deixou que eles fossem. Enquanto eles estavam dando ouvido a Deus, Deus estava protegendo, Deus estava guardando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Mas quando eles colocaram no seu coração de fazer de acordo com a vontade deles, então eles ficaram por conta própria. Em Romanos, no capítulo 1, quando nós lemos Romanos, nós encontramos Paulo explicando isso. Paulo explica que as pessoas, por causa de endurecerem os seus corações, ignorarem a vontade de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, Deus os entregou aos desejos do seu coração, para cometerem todo tipo de impiedade, para fazerem coisas terríveis, para mudarem ao curso da natureza, até para deixar de adorar o Criador e passar a adorar a criatura. Eles passaram a fazer e a viver de acordo com a sua vontade. Deus os entregou ao desejo do seu coração. E isso é muito perigoso, porque quando nós, como servos de Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus, não queremos dar ouvido à palavra de Deus, chega um ponto que Deus deixa-nos para poder ter a experiência da desobediência. E foi isso que aconteceu com Israel. Eles endureceram e Deus deixou que os midianitas, que era o inimigo de Israel, juntamente com os amalequitas e outros povos, viessem invadir Israel e dominar Israel. A palavra de Deus diz que eles foram tão humilhados, e ao ser escravizados, que eles foram tão humilhados, e consequência desse distanciar de Deus, e é assim que acontece quando a pessoa distancia de Deus, quando a pessoa perde a proteção de Deus, e ela passa a pecar, porque o pecado é a desobediência, então ela abre uma porta dando as condições ao inimigo para que ele possa exercer sobre aquela pessoa a crueldade. Quando alguém abre, chamado assim, deu brecha, abriu a porta, abriu uma oportunidade, deixou de obedecer a Deus, desviou da vontade de Deus, endurece o coração, essa pessoa começa a andar por conta própria, ela está abrindo a porta para que o inimigo das nossas almas possa ter todas as condições para atingir a pessoa. É por isso que nós nunca podemos fechar os nossos ouvidos e nem endurecer os nossos corações para ouvir a voz de Deus. Porque se isso acontece, nós ficamos à mercê da vontade do inimigo. E eles fizeram isso. E por causa disso foram escravizados e humilhados. Eles que tinham tudo, passaram a viver uma vida de sofrimento. Diz que eles viviam da agricultura e quando eles semeavam, e com muita dificuldade preparavam a terra, semeavam, e quando eles estavam para fazer a colheita, vinham os inimigos com os seus rebanhos e destruíam tudo, e eles viviam um ponto de não conseguirem suportar. Chegou um ponto que a Bíblia diz que eles enfraqueceram de tal maneira, porque todas as vezes que eles semeavam, quando chegavam na altura da colheita, os inimigos sabiam, cercavam-os e vinham com seus animais, de multidões de animais, gados de toda espécie, e entravam na sua terra e destruíam a terra. E eu lembro que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo veio para destruir a vida das pessoas. E se a pessoa perde a proteção de Deus, se ela não tem a proteção de Deus, ela está sujeita à crueldade de Satanás.
Ela está à mercê das investidas do inimigo para destruir a sua vida, porque quando ele faz isso, faz aquilo que é próprio dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que eles trabalhavam, todas as vezes que eles semeavam, eles trabalhavam, plantavam, esforçavam, levantavam cedo, dormiam tarde, não tinha tempo para nada, mas nada dava certo. O tentar viver sem a proteção de Deus levou-os a ficar durante muito tempo. Eles semeavam, e os irmãos que conhecem o campo, sabem que não é muito fácil o serviço da lavoura. As pessoas que vão trabalhar, vão semear, plantar, trabalhar e fazer tudo aquilo que é feito, e eles levantavam cedo, dormiam tarde, era uma fadiga tremenda, e quando chegava na hora de colher, vinha o inimigo e destruía tudo, e eles ficavam sem nada. Ficava ao ponto de não ter condições para comer. E isso passava anos após anos, eles iam enfraquecendo, iam perdendo o seu poder, aquilo que eles tinham talvez guardado durante o tempo da bonança, enquanto estava debaixo da proteção de Deus, foi gasto para poder suportar esses tempos de dificuldade. Porque não só por causa de Deus reter a chuva, fechar o céu, mas era por causa do inimigo que Deus permitiu que o inimigo viesse sobre eles e destruísse toda a sua terra. E há muita gente hoje que, por falta dessa proteção de Deus, vive assim, como se fossem os israelitas. Trabalham, levantam cedo, não tem hora para dormir, não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer, não tem tempo para nada, anda para baixo e para cima numa correria tremenda, até que um infarto pega pelo meio do caminho e vai embora e deixa problemas ainda para a família. Não tem tempo para nada, corre uma correria miserável atrás das coisas, mas não tem a bênção de Deus, não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus, e o inimigo está destruindo. É como diz em Malaquias, que parece que recebem salário em saco furados. Os gafanhotos vinham sobre a lavoura e destruíam tudo, plantavam, quando na época da colheita vinham as lacustas, os gafanhotos e destruíam tudo. Faltava a proteção de Deus. Eles queriam fazer tudo, mas não tinham a bênção de Deus, porque deixaram Deus. E essa situação, infelizmente, ainda hoje ocorre. As pessoas vivem reclamando, murmurando, lastimando, vivem uma vida tremenda, mas não querem reconhecer que o problema delas não é porque elas não se esforçam, o problema delas não é porque elas não têm oportunidade, o problema delas é porque está faltando a direção de Deus nas suas vidas. Precisam parar, precisam lembrar que Deus tem que estar no controle das suas vidas. Sem Deus, nada dá certo. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É necessário que Deus esteja no controle das nossas vidas. E eles não compreendiam isso. Porque diz a palavra de Deus que, embora eles semeassem todas as vezes, faziam, trabalhavam, e quando chegava na hora, o versículo 3 diz que, quando eles chegavam na hora de fazer a colheita, diz, porque sucedia que, havendo Israel semeado, então subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, tirava o sustento deles, não deixava as ovelhas, não deixava bois e nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e as suas tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Era o destruidor, era aquele que vinha para poder trazer o prejuízo para aquelas pessoas. Simplesmente, se nós podemos dizer simplesmente, porque perderam a proteção de Deus. Eles, quando fizeram as suas escolhas, porque eles tiveram que fazer a escolha, então eles optaram por poder viver a vida da forma deles, do jeito que eles queriam, da maneira que eles achavam que era melhor, e vieram as consequências, e essas consequências os levava, conforme nós lemos no versículo a seguir, que eles eram enfraquecidos, por causa da opressão, por causa daquele tratamento que o inimigo lhes dava, tudo que eles faziam dava errado, esforçavam, mas não dava certo, diz que eles enfraqueceram. A Bíblia diz que Israel enfraqueceu muito, significa que eles perderam
a estrutura. Eles ficaram abatidos, de ricos passaram a ser pobres, de livres passaram a ser escravos, de pessoas que podiam emprestar e dar, passaram a viver da dependência dos outros, porque nada dava certo. Eles perderam a proteção, e nesse fracasso, sem a proteção de Deus, foram perdendo tudo. A humilhação, a fome, as necessidades aumentavam dia a dia, e Israel já não era mais o mesmo. Viviam abatidos, deprimidos, e hoje, quantas pessoas não seguiram este mesmo passo? Pessoas que podiam estar bem, pessoas que podiam estar felizes, alegres, louvando a Deus, glorificando a Deus, vivem amarguradas, deprimidas, oprimidas, pessoas que viraram as costas, não querem ouvir a voz de Deus. E depois, não sabem o porquê, mas nessa noite, nessa tarde, Deus nos fala pela sua palavra, que sem a sua proteção, sem a sua ajuda, nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não tiver no controle, as pessoas podem fazer de tudo, não vai dar certo. Aparentemente vai dar certo, porque a Bíblia também diz que há caminhos que aos olhos dos homens parece perfeito, mas o final é caminho de morte. Há um tempo que parece que está dando tudo certo, está correndo tudo bem, mas chega o momento da verdade. E se a pessoa não estiver baseado na palavra de Deus, não estiver seguindo os conselhos de Deus, não vai dar certo. Podemos traduzir isso para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo disse que ele compararia um homem insensato, aquele que ouve as suas palavras e não obedece. É como uma pessoa que está a construir a sua casa sobre areia. Quando vier o tempo da tempestade, dos ventos fortes, da chuva, ela cairá e será grande a sua ruína. Então não há como sobreviver, não há como vencer sem Deus ao seu lado. E você precisa de compreender que a sua situação pode mudar. Um despertamento espiritual que houver em ti pode fazer com que haja uma mudança de vida. Porque é isso que Deus deseja para com todas as pessoas. E diz a palavra de Deus que eles, quando estavam nessa situação, enfraquecendo, cada vez mais tiveram lá um despertamento. E diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor. Versículo 6. Diz que assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então eles, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. E essa passagem diz que a situação agravava mais e mais e eles lembraram. Tiveram aquele despertamento, lembraram e clamaram por misericórdia. E Deus ouviu o clamor deles. Porque enquanto nós vamos ler o texto a seguir, vamos ver que Deus enviou resposta a eles. Então em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, está escrito que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus é o Deus que misericordioso, que quando a pessoa clama a Ele, então Deus ouve e responde. E foi isso que aconteceu. Eles estavam virados, de costas viradas, estavam aflitos, vivendo uma contramão, andando na contramão de Deus. Mas um dia, eles tiveram um despertamento e começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Ainda em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, diz que então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está sempre atento ao clamor das pessoas. Mas se a pessoa insiste em viver sem a proteção de Deus, quer viver da forma que ela acha que é o melhor para ela, ela é responsável pelas consequências. Aquilo que vem à sua vida, os acontecimentos fora da vontade de Deus, gera esse sofrimento, como foi o caso de Israel. Eles viviam amargurados, viviam em grandes tormentos por causa de uma situação que eles fizeram lá atrás, uma opção de dizer assim, eu não quero que Deus dirija a minha vida. E é isso que nós encontramos no texto bíblico que lemos, e eu vou voltar aqui atrás para ler. Quando eles clamaram e começaram a clamar, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu, mas Deus não deixou de explicar a eles a razão por que eles estavam naquele momento. Porque não era só o fato de Deus poder ajudá-los. Eles precisavam compreender que
Eles, para continuar tendo a proteção de Deus, a bênção de Deus, precisavam estar ligados a Deus, precisavam unir-se a Deus e depender de Deus. Não podiam viver de acordo com a sua forma de querer. Eles necessitavam de compreender que Deus era o Senhor deles e precisavam de ouvir. O versículo 8 diz que, depois deles clamarem, o versículo 8 desse texto diz que enviou-lhes o Senhor um profeta. E este homem, da parte de Deus, disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos tirei do Egito, vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão. Sabe aquela reprimenda que as pessoas às vezes precisam tomar assim um balanço para pensar, espera aí, eu não posso fazer o que eu quero e achar que vai dar tudo certo. Eu preciso, se eu necessito da ajuda, eu tenho que estar de acordo com a vontade, eu tenho que procurar orientar a minha vida, se Deus é o Senhor da minha vida, eu quero ter essa resposta, eu preciso ouvir. E Deus diz, como é que vocês querem viver da forma que vocês querem e querem também obter as bênçãos que vocês precisam? Espera aí, eu vos tirei da terra do Egito, eu vos fiz subir daquela terra, eu que tirei vocês da servidão, eu sou o vosso Deus, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, vos dei a sua terra. Também eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, vocês não podem servir a outros deuses, vocês precisam de ter a mim como o único Deus na vossa vida, como Senhor da vossa vida. Eu vos disse isso, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. E por causa da desobediência é que vocês estão sofrendo. É por causa desse estilo de vida que vocês querem viver fora da minha direção, é que veio as consequências. Vocês estão sendo humilhados, escravizados, por causa da desobediência. Vocês precisam colocar isso no vosso coração, que eu sou o vosso Deus, eu vos tirei, eu vos criei. Nós vimos aqui na leitura devocional que o nosso irmão Araújo fez a leitura, João diz que Deus nos fez filhos seus, a saber, aos que creem no seu nome. Diz que Jesus estava com Deus, era Deus, ele veio por nossa causa, tudo que há foi feito por ele, nada do que há foi feito, não foi feito sem ele, e tudo foi feito para ele, por ele. Ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o nosso Deus, é ele que nos formou, nós somos criatura dele, somos povo dele, nós fomos obra das suas mãos. Nada que existe é de outra pessoa, só existe um Deus, Criador de tudo, Senhor de tudo. E o homem precisa de colocar isso no seu coração e pensar, eu preciso de ajuda, então este Deus que me criou, este Deus que me formou, certamente tem instrução para a minha vida, e eu preciso obedecer a sua voz. E Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu é que vos tirei, eu é que vos formei, eu é que vos fiz, eu sou o vosso Senhor, então dais ouvido a mim, mas não quiseste ouvir. E hoje estão humilhados, sofrendo, vivendo uma vida de miséria, espiritualmente mortos, em sofrimento tremendo espirituais, mas porque não quiseste ouvir a minha voz. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês não podem desejar o bem e praticar o mal. Vocês não podem querer ser vitoriosos e praticando obras de derrota. Vocês não podem querer conquistar a vitória que vocês tanto sonham, sem esforço, sem fazer aquilo que deve, sem cumprir com as vontades, com os preceitos necessários para que esse resultado possa vir à sua vida. Eu sou o vosso Deus, mas vocês não quiseram ouvir. E aquela palavra, embora o texto não diz, mas nós vamos ver pela ocorrência, pelo desenrolar da história de Gideão, nós vamos ver que o povo começou a meditar naquelas palavras. Houve um despertamento na vida de Israel, porque diz a palavra de Deus que quando Deus terminou de falar, usou o profeta, exortou-os, deu tempo a eles, não sabemos aqui quanto tempo decorreu entre essa exortação, essa resposta ao clamor que eles tiveram. A Bíblia não registra quanto tempo isso fez, mas a Bíblia diz que, num certo dia, estava lá debaixo de uma
de uma árvore, um homem, que era o anjo do Senhor, personificado como um homem, e este anjo apareceu a um jovem chamado Gideão. Esse Gideão é uma pessoa que nós, quando olhamos para o seu testemunho dentro dessa situação, nós vamos ver que este jovem, embora tenha sido ele escolhido por Deus para trazer libertação para Israel, ele era alguém que não se conformava com aquela situação. Ele estava vivendo, como nação, estavam eles a viver uma vida de sofrimento. Mas esse jovem, ele tinha umas qualidades que chamam-nos a atenção, porque enquanto todo mundo estava passando desespero, enquanto todas as pessoas estavam sendo humilhadas, estavam vivendo de uma forma sem recurso, ele estava trabalhando de forma escondida, mas vivendo uma forma... Com licença. Tem que passar aqui um pouquinho de óleo na ferramenta. Peço desculpas, irmão, mas se eu continuar a insistir sem tomar a água, não vou conseguir chegar ao fim. Esse Gideão, diz a palavra de Deus que ele estava no lagar, e o lagar, que eu entendo, é para trabalhar com o vinho, o azeite, e ele estava lá a malhar o trigo. Ele conseguiu, não sabemos como, a Bíblia não fala isso, ele conseguiu fazer a semeadura e colher o trigo. Ele estava dando resposta àquela dificuldade que os inimigos vinham e assolavam tudo. Ele conseguiu um meio para poder trazer uma solução para a sua casa. E ele não cruzou os braços, e ele lutou, e diz a Bíblia que ele conseguiu semear, colheu, e para esconder dos inimigos, foi para dentro do lagar e começou lá a malhar o trigo. E diz que quando ele estava lá, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do versículo 11, diz isso. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, o abiezita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lugar para os esconder dos midianitas. Este anjo aproximou-se de Gideão, e ele estava ali a malhar o trigo, e é interessante observar que ele estava malhando o trigo no lagar para esconder, diz a palavra de Deus, mostrando que contra todas as circunstâncias, ele continuava a lutar. E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: não importa a situação que você está hoje, a viver hoje, você não pode cruzar os braços. Você não deve desistir de buscar ajuda. Você precisa de buscar ajuda. E no caso aqui, Gideão, ele naquela situação toda diz: eu não vou ceder. Eu não vou permitir que o inimigo continue a destruir a minha vida, a minha família. Eu vou buscar meios para que eu possa sustentar a minha família. E ele começou a trabalhar, e diz que ele conseguiu plantar, conseguiu colher, estava lá malhando o trigo dentro do lagar, e Deus observava aquele jovem. As pessoas que, mesmo que no caso deles como nação, eles viraram as costas para Deus. O seu pai, embora fosse um homem muito influente entre as tribos de Israel, também virou as costas para Deus. O povo virou as costas. E Deus os entregou na mão do inimigo. Mas esse jovem, embora não compreendesse muito bem a razão do seu sofrimento, por que eles estavam a passar aquela situação, ele estava lá lutando. Ele não conformava de ver que o inimigo estava destruindo tudo, destruindo a sua família, sua parentela. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E diz a Bíblia que ele foi e começou a malhar o trigo, e o anjo do Senhor foi lá por ele. E Deus o viu, e diz o versículo 12, que apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Ele, quando ouve aquele homem falar para ele, ele diz, respondeu Gideão, não sabia quem era.
viu ali um homem, e era o anjo do Senhor, a Bíblia diz, e ele disse assim, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, se Deus fosse, se Deus fizesse, se Deus fosse isso mesmo, não acontecia isso, não estava acontecendo aquilo. Mas Gideão não sabia que o problema deles era porque eles tinham deixado a proteção de Deus. Eles tinham virado as costas para Deus e não estavam debaixo da proteção de Deus. E ele disse, Senhor, como é que o Senhor é conosco, Deus é conosco, se tudo isso nos sobreveio? Aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Os nossos pais contavam-nos que Deus era poderoso, que Deus fazia tantas coisas, que Deus fez milagre, que Deus fez o nosso povo, a nossa terra, a nossa parentela, a nossa nação sair do Egito da escravidão. Deus abriu o mar como o mar vermelho, com mãos poderosas, Deus operou tantos sinais e maravilhas. Aonde é que está esse Deus? O Senhor nos desamparou. O Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Então, este Deus que disseram, que os nossos pais disseram, que contaram tantas maravilhas, esse Deus nos abandonou. Gideão não compreendia que o sofrimento, o que estava acontecendo com o seu povo, com a sua família, com o seu povo, era o resultado da escolha que eles lá atrás fizeram de deixar o Senhor. Talvez essa seja a sua causa também nessa noite. Talvez você esteja reclamando, questionando. Talvez você não consiga compreender que o que está acontecendo com a sua vida hoje é porque você deixou Deus. Você deixou os caminhos, deixou a orientação, você não segue os conselhos de Deus, você vive, mas vive à margem dos conselhos de Deus. E por causa dessa escolha que você fez e faz, você assume a responsabilidade de viver por conta própria. E sem Deus, nada vai dar certo. Você precisa despertar para que haja uma mudança na sua vida. E Gideão, ele estava ali a lutar, embora ele estava esforçando, lutando, não compreendia. Quando aquele personagem, que ele não sabia quem era, dirige a ele dizendo, chamando de valoroso, dizendo que Deus era com ele, ele olha assim para aquele homem e diz, Deus conosco? Vivendo uma vida como nós vivemos? Vivendo uma vida de humilhação, de sofrimento como vivemos, e Deus está no controle, Deus é conosco? Nada, onde é que está o Deus que os nossos pais disseram? Aquele Deus que os nossos pais disseram que abria o mar vermelho, fazia tantos milagres. Quantas vezes ouvi dizer tantas coisas a respeito de Deus, mas não muda nada. Ele não sabia até aí, que o problema dele era o mesmo de muitas pessoas hoje, que deixaram o Senhor, não seguem ao Senhor, não obedecem à palavra de Deus, andam de acordo com o seu coração, seguem os seus próprios caminhos. Essas pessoas, assim como o povo de Israel, nessa altura, e Gideão também, viviam sem saber que o problema deles era porque um dia eles haviam virado as costas para o Senhor. Mas Deus, misericordioso, insistiu com Gideão. Diz a palavra de Deus, versículo 14, que virou o Senhor para ele e diz, vai nessa tua força. Esse desejo que você tem de mudança, se você tem esse desejo de mudança, vai nessa tua força. Livra Israel, muda a história dessa nação. Liberta o seu povo da mão dos midianitas. Você está dizendo, eu tenho visto e contemplado o seu esforço, o seu interesse, a sua incompreensão, mas vai nessa tua força se você quer mudança. Então livra Israel, livra o teu povo, livra da mão da escravidão. Porventura, não estou eu a te enviar? E respondeu Gideão, meu Senhor, versículo 14, versículo 15,
Ah, meu Senhor, com que eu livrarei Israel? Neste momento, eu acredito, e é a interpretação minha, eu acredito que Gideão, pela resposta dele, pensou assim, como é que eu vou livrar Israel? Porque ele, quando faz a pergunta, ele logo explica por que ele fez a pergunta. Ele diz, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E também eu sou o menor da casa do meu pai, quer dizer, eu nem posso, eu não tenho muito direito, porque tem pessoas acima de mim. E além disso, a nossa família é a mais pobre da nossa tribo. Eu não tenho como, eu não tenho recurso, porque existia um princípio, que quando as pessoas estavam escravizadas, fazia acordo com os reis que oprimiam, e davam riqueza, ouro, prata, trocavam a liberdade em troca de ouro, faziam negociações, e ele olhou para este lado primeiro, diz assim, eu não tenho condições, fisicamente não somos nada, financeiramente nós somos a família mais pobre da nossa tribo, a tribo de Manassés, não temos como livrar, como é que eu livrarei? E o Senhor diz, vai, eu vou contigo. A situação para Gideão era um problema que parecia impossível de resolver. Porque como eles estavam oprimidos, Israel enfraqueceu, não tinham eles recursos. Então a reação dele, natural, é a reação de muitas pessoas ainda hoje. Olham para os problemas, estão debaixo de uma carga de problemas, e olha assim, vê aquela montanha de problemas e diz, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou conseguir? Eu não vejo saída, eu não vejo como. Mas nessa noite, a palavra de Deus para a sua vida é essa. Vai nessa tua força, nesse teu desejo de sair, nesse desejo de liberdade e liberdade, porque eu sou contigo, diz o Senhor. É Deus que dá a vitória, é o Senhor que resolve, é o Senhor que transforma a situação, é Ele que pode mudar, se você quiser. Então diz o Senhor, vai nessa tua força, livra-te, Israel, livra da mão dos midianitas. Ah, meu Senhor, como é que eu livrarei? Então o Senhor respondeu a Gideão, porquanto eu sou contigo, eu irei contigo, eu sou contigo, eu vou ser contigo, e eu contigo você será liberto e libertará este povo. Você irá ferir os inimigos como se fosse um só homem. Eu vou pelejar contigo. E essa palavra é a palavra que Deus tem para nós e para todos, que se nós entregarmos a nossa vida a Ele, a confiança a Ele, Ele pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós, diz a palavra de Deus. Eu não sei como. Há um problema tão grande, há tanta dificuldade, não sei como. Não pense nisso. Queira ter libertação, queira ser liberto, queira ficar livre dessa situação, queira mudar de vida. E o Senhor vai pelejar por ti, o Senhor vai colocar as coisas no lugar, o Senhor vai trazer a vitória que você precisa, vai trazer a resposta que você necessita, vai trazer solução para o seu problema, Ele vai agir na sua vida, Ele vai mudar a sua história, se você confiar nele. Porque Ele é contigo, diz o Senhor. Hoje, tudo pode mudar. A sua história pode mudar. A sua humilhação pode ter fim. A sua libertação pode chegar também ao fim. Você precisa de ser liberto. Você precisa dessa vitória. Você precisa de mudar. Se você não sabe como, confia no Senhor, entrega, ouça essa palavra. Porque Gideão acreditou na palavra de Deus. Gideão acreditava, até este momento, que o Senhor o havia abandonado. E este pensamento de que Deus havia abandonado a Gideão, não o deixava ver a realidade de que foram eles que, com as suas escolhas, deixaram o Senhor para seguir os seus próprios caminhos. Quando a pessoa continua alimentando este pensamento de que Deus o abandonou, que Deus não vê, que Deus não ouve, que Deus não responde, que Deus não trata da sua causa, esse sentimento de que Deus o abandonou faz com que você fique sem poder ver que não é essa a situação está lá atrás, falta compromisso da sua parte com Deus, falta uma entrega da sua vida a Deus, falta um relacionamento seu com Deus, falta a disposição de você confiar no Senhor e seguir a sua palavra e a sua vontade. Agora, se você tem um desejo de mudança,
se você tem um desejo e busca por liberdade, então essa mudança, essa busca, assim como de Gideão, estava próxima a concretizar, e a sua busca, a sua resposta também está perto para concretizar. A oportunidade para Gideão estava diante dele. O fato dele reconhecer a sua incapacidade de resolver a sua situação por conta própria, deu-lhe a capacidade de confiar no Senhor. Ele, quando disse assim, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, nós somos os mais pobres, somos os menores. Ele reconheceu que ele não podia, e com essa atitude dele, abriu-lhe os olhos para que ele vê, se ele não podia, mas se ele confiasse no Senhor, Deus iria pelejar por ele. Foi essa a palavra de Deus, eu vou ser contigo, e se eu for contigo, tu serás vencedor. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós confiamos nele, Ele tudo pode fazer por nós. Nessa noite, não perca a oportunidade de despertar deste sono, este sono espiritual. Não perca a oportunidade de aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, exortando para que você levante, peleje, lute pela sua liberdade, lute pela sua vitória, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelas respostas que você precisa, porque o Senhor é contigo. Então somente é necessário que você ouça a sua voz, dê lugar a Ele, abra o seu coração, porque o Senhor é contigo, diz o Senhor. Vamos ficar de pé, faz favor. Gideão, diz a Bíblia, a história de Gideão é uma história lindíssima. Ele, quando ouviu essa exortação da parte de Deus, diz a palavra de Deus que ele obedeceu àquela voz. E Deus, por intermédio dele, trouxe uma grande libertação, não somente para a casa dele, mas para toda a nação de Israel. Diz que Deus levantou, Deus moveu o coração do povo. O povo clamou ao Senhor, o povo se humilhou diante de Deus. E Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, encheu de poder e de graça. E ele, com autoridade, levantou algumas pessoas, Deus escolheu algumas pessoas da nação para estar com ele. E eles levantaram uma grande luta contra os inimigos e libertaram Israel. Transformaram a história da nação, porque era um homem que tinha o desejo no seu coração de ver a mudança da sua vida. Ele foi despertado através de Deus, não sabia como, mas até o dia que Deus diz, você levanta nessa tua força, eu sou contigo, eu vou ajudá-lo, eu vou mudar a sua história. E ele creu e mudou não somente a dele, como da sua família e de toda a nação, e entrou para a história do povo de Deus como um grande libertador de Israel, porque pôde crer na palavra de Deus. Nessa noite, se há alguém entre nós, se há alguém que está a nos ouvir neste momento que ainda não tomou essa decisão de estar ao lado de Deus, talvez tenha andado assim de vez em quando, saindo à beira do caminho, mas que não está seguindo o caminho de Deus. Alguém que talvez nessa noite, ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa exortação, sente que precisa de ter um despertar desse momento e buscar essa ajuda para ter uma mudança de vida, para ser salvo, para ser liberto, para ser perdoado dos seus pecados, para mudar essa história que tem oprimido a sua vida. Eu gostaria de orar neste momento, para que Deus possa dar a sua força, o Espírito de Deus possa vir sobre você, encher o seu coração da certeza, da fé, da graça, e você ser transformado pelo poder de Deus. Porque essa história pode mudar nesse dia, essa situação pode ser mudada hoje, o inimigo pode ser vencido hoje mais uma vez, a derrota pode ser colocada para trás hoje, porque o Senhor pode te dar vitória, Ele quer te dar vitória. Você precisa acreditar. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos louvar o Senhor. E se você estiver aqui, neste salão, ou você na sua casa, onde quer que esteja, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, vá falando com Deus, fale com Deus, Senhor, eu preciso dessa mudança na minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero que a minha história seja mudada. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. A partir de agora, eu entrego meus caminhos ao Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, não quero mais andar sem a sua proteção, eu quero a proteção divina sobre a minha vida. Eu quero entregar o meu coração para que o Senhor possa reinar sobre a minha vida. Enquanto nós estivermos cantando, e nós vamos orar logo em seguida, se você quiser, saia do seu lugar, venha aqui à frente, não tenha vergonha,
Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que essa vitória de Deus venha sobre a sua vida, para que você possa desfrutar deste momento de liberdade, de transformação, de mudança. Venha à frente, em nome de Jesus.